dia, uma alegria a gente poder se encontrar através da tecnologia, através da internet, para esse tempo de culto aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas. É uma satisfação poder chegar até na sua casa e compartilhar da palavra de Deus contigo. Deus nos saúda nesta manhã com a palavra das senhas diárias de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, que dizem assim: Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, diante do senhorio de Deus, diante do senhorio de Jesus, diante da grandeza, diante da glória, diante da majestade, diante desse Deus que é Criador, que é Salvador, que é Todo-Poderoso, que é onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, está em todos os lugares, está presente aqui conosco hoje, conhece todas as coisas. Diante desse Deus, o ser humano só tem uma postura: ajoelhar-se e adorá-lo como Senhor. E quem não faz isso aqui na terra, um dia há de fazer no juízo final. Há de fazer no juízo final. Há de se ajoelhar diante do Senhor e confessar que Ele é Senhor. Mas para muitos vai ser talvez tarde. Por isso o Senhor nos convida a adorá-lo como Senhor, a reconhecê-lo como Senhor, a viver intensamente o senhorio, a glória desse Deus que é todo-poderoso e ao mesmo tempo é um Deus presente, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos recebe na sua presença, um Deus que manifesta-se entre nós. Embora nós não mereçamos a manifestação de Deus, embora nós não mereçamos a misericórdia de Deus, ainda assim, Ele se manifesta, Ele se revela, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Isso é dádiva, isso é graça, isso é misericórdia do Senhor. Queridos, esse culto nós começamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que tu sejas profunda e ricamente abençoado nesta manhã, por meio da palavra do Senhor. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por quem tu és. Tu és Deus, tu és Pai, tu és Senhor Todo-Poderoso, tu és invencível, tu és santo, tu és Deus de misericórdia que nos acolhe, nos recebe, mas também tu és o Deus que és justo juiz. Senhor, diante de ti nós nos achegamos nesta manhã, pedindo a tua bênção para esse tempo de culto. Fala ao nosso coração, ensina-nos, Senhor. Mostra-nos a tua vontade, revela-te a nós. Revela-nos, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça. Revela-nos, Senhor, o teu amor. Convence-nos, Senhor, do pecado e convence-nos também do teu perdão. Aliás, Senhor, precisamos do teu perdão. Perdoa-nos, transforma-nos, molda-nos, toca-nos, Senhor. Abençoa, é o que te pedimos, no nome misericordioso de Jesus. Amém. Nós queremos assistir e cantar junto um velho conhecido hino luterano, Castelo Forte, com o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Alphaville, São Paulo. Certamente uma versão muito legal do Castelo Forte, e quero te convidar a cantar junto, a louvar o Senhor, engrandecer esse Deus que é Castelo Forte, que é Senhor Deus Todo-Poderoso. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
Nós ouvimos aí uma canção, Castelo Forte, certamente um dos hinos no contexto luterano mais conhecidos, menos cantado, mas muito conhecido, e que de fato representa muito da nossa teologia, muito do nosso jeito de viver a espiritualidade, a vida com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, agora e sempre. Amém. Como você viu aí, como tu viste aí no início do culto e também agora, antes da pregação, o flyer de divulgação, nós estamos refletindo sobre uma temática e é uma série de pregações que tem como título Conectados sem Conexão. E as circunstâncias em que nós vivemos nos forçaram a vivermos conectados. Tudo está online. Nós estamos vivendo a conexão num nível que talvez nós viveríamos daqui a muito tempo, ou quem sabe talvez nem chegaríamos lá. Mas as circunstâncias nos obrigaram a viver essa conexão, essa alta conectividade, por conta de tudo que a gente está vivendo, desde fevereiro, março, até agora. E sem a internet, a vida fica praticamente impensável, inviável nos dias de hoje. A gurizada está tendo aula online, pós-graduações estão acontecendo online, graduações estão acontecendo online, assembleias estão acontecendo online. Essa semana eu sou representante sinodal da OGA, aqui no Sino do Centro-Sul Catarinense, e nós tivemos a nossa assembleia da OGA de maneira virtual, muito legal, muito bacana. Pessoas que estavam em Cacoal, Rondônia, pessoas que estavam em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu aqui, Mato Grosso, Brasília, todos conectados num determinado momento para discutir assuntos relativos da obra Gustavo Adolfo. Isso é fantástico, porque isso evita canseira de viagem, deslocamento, custos, etc, etc, etc. Esse tempo, as circunstâncias nos forçaram a viver essa alta conectividade. E nesta série, Conectados sem Conexão, nós temos visto que apesar de tanta conexão, de tanta conectividade, de estarmos tão conectados à internet, a humanidade tem vivido algumas desconexões, tem vivido algumas áreas da vida, dos relacionamentos humanos completamente desconexos. E nós vimos então na nossa primeira série de pregações que, apesar de toda a conectividade que nós temos, de termos o mundo na porta de casa por meio da conexão à internet, por exemplo, nós estamos vivendo desconectados da essência do que é verdadeiramente a vida. Uma reflexão que foi a partir do Salmo 139. Está lá no Facebook da comunidade, pode voltar lá e assistir. Todas as séries de pregações desse tempo de pandemia, dos cultos não presenciais, estão disponíveis no Facebook da comunidade. É só voltar lá e assistir. No domingo passado, nós vimos então uma segunda área da vida humana que nós estamos vivendo, a desconexão de uns com os outros. Uma temática que nos veio a partir do texto de 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 a 18. E hoje nós queremos conversar sobre uma terceira desconexão da vida humana, uma terceira desconexão em que nós estamos vivendo, que é a desconexão do nosso entorno social. O que o pastor quer dizer com isso? Calma, nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. A desconexão do nosso entorno social. Apesar da alta conectividade que temos vivido, por conta das circunstâncias, estamos cada vez mais desconectados do nosso entorno social. E nós queremos nessa manhã deixar Deus falar ao nosso coração, nessa temática, a partir de Jeremias, capítulo 29, os versículos 1 a 7, que vão estar projetados aqui do lado, e tu podes então acompanhar a leitura. Jeremias 29, 1 a 7 dizem assim: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados
aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade onde vocês vivem. O contexto histórico que nós vemos aqui por trás de Jeremias 29 é o contexto histórico do exílio babilônico. Exílio esse que começou quando Nabucodonosor invade Israel em 605 a.C. e leva para Babilônia, tira de Jerusalém, tira de Israel os principais líderes, os formadores de opinião, as pessoas mais importantes, aqueles que faziam a sociedade israelense andar. Esses são levados estrategicamente para a Babilônia, com o fim de desarticular a comunidade israelita, desarticular o país. Nabucodonosor invade Jerusalém, então, em 605, e aí, em 570, ele leva boa parte de toda a liderança de Israel embora. Leva os melhores artesãos, os melhores artífices, os melhores ourives, os pensadores, os líderes religiosos, que eram também os professores da época. Todos eles são levados cativos para a Babilônia e Jerusalém fica com o povo simples, o povo comum, o povo que dependia dessas autoridades, dessas pessoas influentes para poder se organizar como povo. Esse povo é o que sobra em Jerusalém. Além disso, Nabucodonosor faz uma agressão à espiritualidade israelita, porque ele profana o templo em 605 e em 570 destrói o templo. Ele acaba com o templo de vez. A elite pensante de Jerusalém foi deslocada até a Babilônia. E com isso também acontece o quê? Além do povo estar desarticulado, a ideia de nação forte, poderosa, simplesmente ruiu. A ideia de povo simplesmente se vai, se acaba. O povo está desarticulado, tanto em Jerusalém, como também na Babilônia. Na Babilônia, o povo está a lamentar, com saudade de Jerusalém, com saudade da sua terra. Então, a estratégia que foi usada pelos babilônios foi justamente desarticular o povo, tirando a elite pensante, os formadores de opinião, as autoridades, enfim, as pessoas com representatividade na sociedade israelita são tirados para desarticular tanto quem é levado quanto quem fica. Essa é a situação que está por trás de Jeremias 29. E nesse tempo, Deus então levanta profetas, tanto em Jerusalém quanto na Babilônia, com o fim de falar ao seu povo de Israel. No meio de tudo isso, Deus não se esquece de falar. Deus vem ao encontro do povo e fala. E a partir de Jerusalém, Jeremias escreve uma carta que é levada para os israelitas que estão no exílio babilônico. E essa carta tem como resumo a seguinte palavra: reajam. Reajam. Façam alguma coisa. Os israelitas no exílio estavam vivendo
em desconexão com o seu entorno social. Isso a gente percebe bem na carta, quando Jeremias diz, olha, Deus está mandando vocês terem filhos, Deus está mandando vocês construírem casas, Deus está mandando vocês plantarem pomares. Reajam, vivam, a vida continua. É isso que ele está dizendo em suma aqui, no resumo, é isso que ele está dizendo. Reajam, a vida continua. Casem, tenham filhos, plantem, colham, multipliquem-se e busquem a prosperidade, versículo 7. Jeremias está desafiando o povo que está no exílio babilônico a se conectar com o seu entorno social, a se conectar com a sociedade na qual eles estão vivendo. Não é a terra de Israel, mas é a terra onde eles estão e, portanto, conectem-se com essa terra, conectem-se com esse povo, vivam a vida nesse lugar e busquem a prosperidade da cidade onde vocês estão. Eu acho muito interessante porque aqui quando usa a palavra prosperidade, no hebraico está a palavra shalom. Shalom é muito mais do que simplesmente prosperidade. Shalom é paz, é prosperidade, é bem-estar no sentido mais amplo possível, onde não falta saúde, onde não falta alimento, onde não falta motivos de alegria, onde não falta de fato bem-estar no sentido pleno. É isso que Jeremias está dizendo. Busquem o shalom da cidade, busquem a paz, busquem o shalom, a prosperidade da cidade. Provavelmente ele está escrevendo para pessoas que estão, na sua maioria, em Nínive. Estão lá servindo ao imperador babilônio, ao rei babilônio. Os israelitas deveriam buscar a conexão com o seu entorno social. Eles estavam meio que num gueto, meio que isolados, meio que, não é nossa terra, então a gente não tem nada para fazer aqui, simplesmente vivendo um dia depois do outro. E Deus envia Jeremias para dizer, reajam, 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 vivam a vida, construam a história de vocês, busquem o shalom, busquem a prosperidade da cidade, busquem o bem-estar da cidade, porque se todo mundo aí estiver bem, se estiverem buscando bem-estar, então também os próprios exilados israelitas estariam usufruindo desse shalom. O pessoal que estava na Babilônia sonhava em estar em Jerusalém, e o pessoal que estava em Jerusalém sonhava com seus líderes de volta. Estavam todos desarticulados e, por fim, ninguém estava vivendo de verdade. E a carta de Jeremias tem como propósito dizer, reajam. A carta quer convencê-los a conectarem-se com a cidade, possivelmente a cidade de Nínive, grande para os padrões da época. Pela história de Jonas, nós sabemos que Nínive tinha algo em torno de 120 mil pessoas naquele tempo, então era uma mega cidade. E no meio dessa cidade, os israelitas representavam uma pequena parte dessa população e que estava ali acanhada e não se entrosava e não vivia e não reagia e simplesmente sonhava com Israel, coisa que estava muito distante deles. O chamado de Jeremias para esses queridos na Babilônia era o chamado para a conexão com a cidade onde eles estavam inseridos. Só assim eles não seriam aniquilados pela cultura estranha, só assim eles não seriam aniquilados pela sua saudade, só assim eles não seriam aniquilados, porque eles traziam na sua bagagem um Deus que estava com eles, um Deus que os acompanhava, um Deus que os guardava, um Deus que fez uma aliança, portanto eles não deveriam se sentir assim tão simplesmente abandonados naquela terra. E aí vem Jeremias e diz, reajam. E aqui nós chegamos num ponto que toca a nossa realidade. Aqui nós chegamos num ponto que toca a nossa realidade. Por quê? Porque nós também vivemos uma época em que, especialmente os cristãos, estão desconectados do seu entorno social. Desconectados. Completamente desconectados. Se tu conversar com os professores das escolas, vão dizer que para conseguir alguém para APP, é uma tristeza, é uma novela.
para conseguir alguém para fazer parte da APP. O índice de engajamento nas associações de bairro também é muito pequena. O engajamento político e social dos cristãos é muito pequeno. Vivemos num gueto. Nós simplesmente vivemos uma época em que os cristãos também perderam o seu desejo propositivo para a cidade, propositivo para o seu entorno social. Quem me conhece, quem me acompanha nos cultos, sabe que eu já várias vezes disse, eu não consigo me conformar que um bairro do tamanho do Fundo Canoas, praticamente uma cidade, eu até brinco, né, que eu venho da cidade do Fundo Canoas, quando eu estou indo para o centro, não tenha um parquinho para crianças. E eu já pedi isso, eu já falei com algumas pessoas, mas a gente precisa se engajar. Queridos, a gente precisa entender que o chamado de Jeremias para os israelitas é o chamado também para nós nos conectarmos com o nosso entorno social. O nosso engajamento, a nossa conexão com o entorno social, muitas vezes acontece apenas no que diz respeito às possibilidades de lazer, entretenimento e gastronomia. A gente vive essa conexão porque cristão vai na pizzaria, vai em tudo que é lugar, e o engajamento, a conexão acaba sendo quase só isso. Quando, na verdade, Deus nos chama para nos conectarmos com o nosso entorno de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, de uma maneira transformadora. Se os israelitas que estavam lá na Babilônia começassem a construir casas, começassem a casar, começassem a ter filhos, começassem a aparecer na sociedade, certamente a sociedade babilônia seria também impactada por essas pessoas que se engajam, que se conectam com o seu entorno social. E aí nós, muitas vezes, vemos a igreja perder o seu foco, o seu papel, porque esquece que a atuação da igreja não é a atuação do domingo de manhã no culto, a atuação da igreja é na segunda-feira, no trabalho, nas conexões que a gente cria no entorno da gente, influenciando, transformando, propondo, fazendo com que nós possamos viver um mundo com mais shalom, com mais bem-estar. Perdemos muito rapidamente o engajamento no entorno social, a conexão com o outro, a conexão com a sociedade. Muitos cristãos se isolam dizendo, olha, a política é coisa que não condiz, que não é para cristão. Mas vem cá, se tu não percebe que tu faz parte da cidade e que também tu tem um papel político, então como é que tu olha para tudo isso? Nós precisamos entender que Deus nos chama para criar conexões com o nosso entorno social. Precisamos entender que nós, como igreja, nós somente poderemos ter relevância na sociedade brasileira se nós nos conectarmos com as possibilidades de conexões que surgem. Eu não quero ser mal interpretado, mas como está a igreja? Lembrando que igreja, eu não estou falando da ISLB, eu não estou falando de nenhuma denominação. Eu estou falando da igreja como organismo que Deus quer usar para impactar o mundo, formada por pessoas que conhecem os princípios de Jesus Cristo. A igreja perdeu a relevância na sociedade brasileira. Ao invés de ser presença de Jesus Cristo no mundo, muitas denominações associaram-se ao sistema. Basta a gente ver as últimas notícias, queridos. E por favor, eu não quero ser mal interpretado, mas igrejas que têm dívidas que precisam ser perdoadas estão muito distantes daquilo que Jesus pediu que a igreja fosse. Primeiro que a igreja não pode ter dívida. A igreja não pode ter dívida. Ela pode ter, sim, comprado um prédio financiado, mas tem que honrar. Não pode ter dívidas. Não pode ter dívidas. Então, a igreja que era para criar conexão na sociedade, para transformar essa sociedade, está vivendo como a sociedade vive. A sociedade brasileira é uma sociedade, via de regra, de pessoas que têm muitas dívidas.
E agora a igreja também tem a ponto de que parece que querem perdoar essas dívidas. Deus nos chama para viver a conexão no nosso entorno a partir do Evangelho de Jesus. Quando o cristão ignora, e eu falo de ti, falo de mim, falo de todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu verdadeiro Senhor e Salvador. Quando o cristão ignora que ele é chamado a fazer a conexão no seu entorno social, propagando luz, sendo a presença de Jesus Cristo, então nós perdemos a relevância. Nós perdemos a relevância. Quando nós ficamos rotulados, quando nós levamos a fama, quando a igreja se torna motivo de gozação, de chacota, nós perdemos a relevância. A igreja precisa ser propositiva. A igreja precisa ser propositiva. A igreja precisa se envolver nas conexões, fazer conexões nesse mundo que a gente vive, na creche, na escola, na associação de moradores. A gente precisa entender que nós, como igreja, temos um papel importante nos grupos de AA, Narcóticos Anônimos e assim por diante. Nós temos, como cristãos, o chamado de criarmos conexões nesse mundo, queridos. Não é nos isolarmos. Não é nos isolarmos. Sabe, nós precisamos dizer isso de outra maneira. Pessoas verdadeiramente cristãs. Verdadeiramente cristãos são aqueles que confessam Jesus realmente como seu Senhor e Salvador. Pessoas verdadeiramente cristãs deveriam assumir posições estratégicas no bairro, na escola, no município, na prefeitura, nas secretarias. Por quê? Porque quando pessoas verdadeiramente cristãs descobrem que Deus as chama para dentro desse mundo, assim como Deus estava chamando os israelitas para se engajarem, para se envolverem na sociedade de Nínive, na sociedade babilônia, assim também, quando nós entendemos que as posições estratégicas deveriam estar sendo ocupadas por pessoas verdadeiramente cristãs, então a gente veria a transformação. A transformação. Quem sabe, com esse engajamento maior dos cristãos na sociedade, muitos dos esquemas malignos da sociedade seriam quebrados e toda a magnitude da riqueza e da variedade desse nosso imenso Brasil seriam utilizados para o shalom das pessoas, para a dignidade das pessoas ao nosso redor. Eu prego nessa manhã com medo de estar sendo mal interpretado, como se eu estivesse defendendo alguém. Não. Eu quero levar a reflexão para fora das polarizações, nem direita nem esquerda. Deus deseja nos utilizar, Deus deseja nos usar, Deus deseja que nós sirvamos a Ele no nosso entorno social, nas demandas no nosso bairro, nas associações, nos lugares onde podemos impactar a sociedade ao nosso redor. Mas nós não podemos confundir engajamento no entorno social com um apoio acrítico a uma forma de governo, a um governante ou a uma ideologia política. Engajamento social, conexão no entorno social, não é defesa de uma ideologia política, de um candidato, não é uma defesa acrítica. Nós precisamos olhar de maneira crítica a partir do Evangelho de Jesus e perceber que muitos que se dizem cristãos não são verdadeiramente cristãos. E perceber que muitos que usam a igreja como trampolim até mesmo para suas ambições pessoais, estão fazendo isso não porque amam a Jesus, nem porque amam as pessoas, mas porque amam o seu ego. E eu falo isso nessa manhã, correndo o risco de ser mal interpretado, mas eu não quero ser mal interpretado. Eu quero que tu me entenda, queridos, que o engajamento social acrítico, ou seja, o nosso entorno social, ele precisa ser lugar onde Jesus quer abençoar vidas por meio do nosso engajamento. Precisamos
conectar novamente com a realidade ao nosso redor. Precisamos buscar a conexão que estava perdida. Os israelitas viviam no seu canto lá na Babilônia, lamentando, resmungando, chorando, com saudade de Israel, e Deus diz: reajam, façam, criem conexões, estejam aí, se envolvam na sociedade, construam, plantem, colham, casem, tenham filhos, vivam a vida, envolvam-se, estejam presentes nessa sociedade babilônica, estejam presentes aí. A mesma coisa Deus diz para nós. Seja alguém que se conecta na realidade da nossa cidade. Nós temos muitos lugares, muitos cantos e recantos onde o shalom não está sendo vivido, onde as pessoas não estão vivendo em shalom, elas estão vivendo, pelo contrário, sem dignidade, sem bem-estar. O que eu posso fazer como cristão para ser um instrumento de shalom na minha cidade? Quando Jeremias aqui envia a sua carta, ele está sinalizando para o engajamento social efetivo e real, não uma ideia de defesa, não uma defesa de ideias apenas. Algo real, algo concreto. Dito de outra maneira, eu quero dizer isso de outra maneira, engajamento do povo de Deus na prática. Na prática. Por exemplo, nós vivemos um ambiente de injustiças e corrupções, por exemplo, na área do meio ambiente. Pessoas conseguem autorizações para construções e, enfim, para fazer coisas no meio ambiente que qualquer pessoa comum não consegue. O cristão que está à frente de que se envolve nessa questão e que talvez assume a responsabilidade diante de projetos assim, ele não vai assinar autorizando obra, seja pública, seja privada, por mais que a pessoa tenha condições. Ele não vai assinar, porque não está certo. Tu está me entendendo? O engajamento, a conexão no entorno social requer coragem. 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 Coragem de agir. Coragem de fazer o que é certo, coragem de fazer o que Deus quer, coragem de criar essa conexão e perceber que Deus deseja o shalom da nossa sociedade. Nós estamos chegando ao final. Os cristãos desconectados do seu entorno social esquecem que quando ele não se envolve, ele acaba entregando o cuidado do bem público àqueles que muitas vezes têm intenções segundas e terceiras com aquela posição. Quem está com a caneta na mão tem muito poder. Por isso, essas posições deveriam ser ocupadas por pessoas que verdadeiramente conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas para isso tem que ter engajamento no entorno social. Tem que ter engajamento no entorno social. Um cristão que quer estar envolvido no seu entorno social, além de uma vida profunda, alicerçada em Jesus Cristo, uma vida de espiritualidade profunda, alicerçada em Jesus Cristo, precisa conhecer um pouco da história do lugar onde está. Por exemplo, nós cristãos, nós temos muitas vezes como hábito apenas a leitura da Bíblia e esquecemos que, como cristão, nós deveríamos ter uma visão ampla da história do nosso país para poder fazer uma leitura das histórias a partir da Sagrada Escritura. Nós deveríamos, como cristãos, pelo menos ter lido alguma vez na vida Casa Grande e Senzala, do antropólogo Gilberto Freire. Nós precisaríamos ter lido pelo menos uma vez na vida O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, outro antropólogo brasiliense, se eu não me engano, onde a gente vê como esse país se formou e a partir disso a gente entende algumas lógicas, algumas métricas, alguns sistemas. E no meio de tudo isso Deus pede para a gente se engajar, para a gente não se isolar, para a gente reagir. Numa mão a Escritura Sagrada, na outra a literatura, que ajude a entender a sociedade complexa em que a gente está vivendo. Queridos, nós precisamos entender que Deus nos chama para criar conexões no nosso entorno social. Deus nos chama para nos envolvermos na sociedade, para tentar fazer a diferença onde nós estamos, no ambiente de trabalho, na escola, enfim, no clube, onde nós estivermos.
E assim a gente vai desenvolvendo e vivendo uma espiritualidade com Cristo e também sendo sal e luz nesse mundo. Jesus certa vez disse, não se acende uma candeia para se colocar ela debaixo da mesa. A gente coloca ela num lugar alto para iluminar a casa. Queridos, nós precisamos entender que Deus nos chama para conexão no nosso entorno social, para que a luz dele possa brilhar nesse mundo tão tenebroso e sem shalom. Por fim, e agora de fato nós encerramos, Jeremias pede que os israelitas orem pelo shalom da cidade onde estão. Engajamento prático, ativo, verdadeiro, profundo, intencional e oração. Na nossa geração, o desafio é orar pelo shalom, mas também orar para que a verdade seja estabelecida. Não a verdade segundo a versão de alguém, mas a verdade segundo os fatos seja estabelecida. Querido, eu sei que essa mensagem desta manhã, ela é uma mensagem que tem um potencial explosivo grande. A ideia não é essa. A ideia é nos levar a refletir sobre o nosso papel na sociedade. Nós podemos ir muito além, como cristãos, quando nós nos engajamos, quando nós, de fato, somos sal e luz no mundo, quando nós somos, de fato, para resgatar o versículo que eu já quero usar na terceira pregação consecutiva, o bom perfume de Cristo. A nossa geração é chamada a buscar o shalom da cidade, mas a nossa geração também é chamada a orar pelo shalom. Ação e oração andam de mãos dadas. E nesse mundo desconectado do engajamento social dos cristãos, a carta de Jeremias é extremamente desafiadora. Extremamente desafiadora. Que nós busquemos o shalom da nossa cidade, com conexão no nosso entorno social. A nível municipal, a nível de bairro, a nível de escola, a nível de associação de moradores. Lutemos para que haja shalom. Porque se houver shalom, a vontade de Deus vai estar sendo vivida. E nós teremos um mundo com muito mais paz, justiça e coerência. Que essa palavra nessa manhã te incomode e te acompanhe ao longo dessa semana. Amém. Quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado por esse momento que tivemos de refletir nas palavras de Jeremias. Elas têm um poder explosivo, sabemos, mas, ó Deus, Tu desejas que nós também, como igreja, possamos impactar, possamos ser relevantes na sociedade. Ó Deus, infelizmente, em muitos momentos, a igreja cristã brasileira não tem sido relevante, ela tem sido absolutamente irrelevante e até mesmo tem sido causa de vergonha. Oh Deus, livra-nos disso, livra-nos disso. Permite-nos, Senhor, sermos uma igreja, como igreja luterana nesse país, uma igreja relevante. Uma igreja que é sal, que é luz, uma igreja que aponta caminhos, que é propositiva, uma igreja que não esquece de jeito nenhum do Evangelho de Jesus e não negocia o Evangelho, mas uma igreja de pessoas que olham para o mundo e veem que esse mundo precisa de Jesus e por isso pessoas que se engajam verdadeiramente. Senhor, abençoa-nos nessa nova semana, guarda-nos em Tuas mãos, protege e cuida da nossa vida. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te acompanhe e te guarde por onde quer que tu fores. O Senhor esteja contigo, o Senhor sobre ti levante a sua mão, o Senhor te dê da sua paz. Amém. E dessa forma nós encerramos este culto. Deus abençoe tua vida, Deus te guarde. E domingo que vem nós nos encontramos novamente online. Mas a nossa ideia, o nosso plano é que a partir então do primeiro domingo de agosto, nós voltamos com o nosso culto presencial diante com todos os cuidados, enfim, com todo o distanciamento que se exige, para podermos retornar com o nosso culto presencial. Mas o culto online vai continuar sendo veiculado. Domingos de manhã ele vai estar disponível ou no canal do YouTube, o canal do YouTube, ou então no Facebook da comunidade, ele vai estar disponível.
Nós vamos manter as duas possibilidades. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor continue trabalhando no teu coração. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem.